Bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook e pelo WhatsApp. Compartilhe a palavra de Deus. Seja você também um evangelizador. Seja sal para a terra e luz para esse mundo que vive nas trevas. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de São João, capítulo 6, versículo do 44 ao 51. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade eu vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná do deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos meditar a palavra de Deus. O que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo quer nos falar no dia de hoje. E de que maneira a palavra de Deus pode tocar o coração de cada um de nós. Meus irmãos, que revelação maravilhosa que Jesus nos traz hoje, através do Evangelho de São João. Jesus nos fala que Ele é o pão que desceu do céu e quem dele comer nunca morrerá. Jesus é o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que Jesus nos dá é a sua carne dada para a vida do mundo. Meus irmãos, que pão é esse? Que pão maravilhoso, que alimento maravilhoso é esse que Cristo quer nos dar. Que Jesus nos chama a ser seus discípulos. Que Jesus nos revela que todos serão discípulos de Deus. Que Ele atrairá todos para junto de Deus. O pão que Jesus quer nos dar é o seu próprio corpo. É o seu corpo na Eucaristia. Esse é o verdadeiro pão que Jesus quer nos dar. Esse pão que alimenta o nosso espírito. Se nós formos ver como Jesus nos retrata, os povos que vinham do exílio do Egito, quando suplicou a Deus para que desse o pão para que não perecesse no deserto, Deus envia o maná. O maná é aquele alimento que alimenta apenas a carne. Jesus é esse alimento descido do céu. Ele que contemplou a face de Deus, contempla a face de Deus. E é esse alimento que é o seu corpo. Jesus não fala isso da Eucaristia como sendo um simbolismo, como sendo uma representação. Não. Jesus, através da Eucaristia, é o seu próprio corpo, como ele nos fala. É o pão que eu darei, é a minha carne, dada para a vida ao mundo. Quem crê terá vida eterna. É essa a graça que Deus nos dá através da sua igreja, através da Eucaristia. Que quem come, se alimenta do pão eucarístico, é o próprio corpo de Cristo que ele alimenta. Não o nosso corpo, mas alimenta a nossa alma. Aí nós entramos em verdadeira comunhão com o Cristo. E ao morrermos, nós viveremos eternamente. É esse o alimento o qual o Cristo nos fala. E é esse alimento que Ele quer que cada um de nós possa consumir. O alimento da alma e do espírito. Porque o alimento que alimenta apenas o nosso corpo, se nós nos preocuparmos apenas com o nosso corpo, nós morreremos. Porque quem Jesus fala claramente, quem crê viverá eternamente. Quem não crê já está morto. Portanto, meus irmãos,
que nós possamos, a cada dia da nossa vida, viver nessa união, viver como verdadeiros discípulos de Cristo, que nós nos sintamos atraídos a cada dia desse Cristo que nos ama. É o próprio Cristo, é o corpo de Deus que é nos dado em alimento. Esse pão descido do céu é a sua carne, é a Eucaristia. Que nós possamos vivenciar esse momento eucarístico através da igreja, que nós alimentemos o do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.